Sabe quando a gente olha para um mapa astral e fica aquela sensação de que tem algo mais ali? Que os planetas, claro, contam a história principal, mas que os detalhes mais íntimos, aqueles que realmente fazem a diferença, estão meio escondidos? Pois é, hoje a gente vai justamente além do básico para encontrar esses detalhes. Vamos mergulhar nos asteroides e nos nodos lunares, que revelam as camadas mais profundas da personalidade e do propósito de cada um. Pensa no mapa astral como se fosse um contrato da alma, sabe? Os 10 planetas principais, do Sol até Plutão, são as cláusulas grandes, o esqueleto da nossa psique. Mas e os asteroides e os nodos lunares? Ah, eles são as letras miúdas. São justamente os detalhes que dão cor, que dão contexto e, o mais importante de tudo, que apontam a direção da nossa jornada. E o mais legal é que eles não estão ali para complicar. Muito pelo contrário, eles vêm para validar. Sabe aquelas intuições, aquelas coisinhas que a gente sempre sentiu sobre si, mas que os planetas sozinhos não pareciam explicar direito? São os asteroides e os nodos que dão nome a essas nuances. Eles não mudam a história principal, não. Eles adicionam os temperos que tornam essa história única. Mas antes da gente seguir, tem uma distinção que é fundamental. Asteroides são corpos físicos, rochas mesmo, que existem de verdade lá no espaço. Pensa neles como pedaços tangíveis da nossa personalidade. Já os nodos lunares, bom, eles são etéreos, são pontos matemáticos, puramente simbólicos, onde a órbita da Lua cruza o caminho do Sol. Eles não são objetos, mas sim portais de energia, pontos de destino. É a rocha contra a matemática, o concreto contra o transcendental. Ok, vamos começar pelas rochas então, os asteroides. Vamos pensar neles como os temperos da alma, sabe? Aqueles detalhes, aquelas texturas que refinam a nossa compreensão de quem a gente realmente é. E olha só que interessante a localização deles. A maioria dos asteroides que a gente usa na astrologia fica justamente naquele cinturão entre Marte, o planeta da vontade, do eu quero, e Júpiter, o planeta da expansão, da busca por um sentido maior. Ou seja, eles funcionam como uma ponte psicológica, sabe? Eles ajudam a integrar o nosso ego com o nosso papel no coletivo. Primeiro, a gente tem Ceres, a grande mãe. Ela fala de nutrição tanto física quanto emocional. Olhar para Ceres no mapa ajuda a entender como a gente nutre os outros e, mais importante ainda, do que a gente precisa para se sentir em segurança, nutrido. Ela fala sobre apego, sobre os ciclos de perda e renovação que nos fazem amadurecer. Depois vem Palas Atena, a guerreira estrategista. Nascida direto da cabeça de Zeus, com ela não tem nada de força bruta. É tudo sobre inteligência, criatividade, a capacidade de reconhecer padrões. Palas mostra onde a gente usa a mente de forma estratégica, onde a gente luta por justiça e onde nosso talento para criar soluções se manifesta. Em seguida, Juno, a esposa divina. Ela é a rainha do compromisso, das parcerias sérias, dos contratos. É bem diferente do romance de Vênus, viu? Juno fala sobre lealdade, sobre as dinâmicas de poder e sobre o que a gente realmente precisa num parceiro de longo prazo para se sentir em paz, que muitas vezes não é o que a gente pensa que quer. E por fim, Vesta, a sacerdotisa, a guardiã da chama. Vesta aponta para aquilo que é sagrado para nós. É onde mora a nossa capacidade de dedicação quase obsessiva, de foco total numa causa, numa missão. Ela mostra onde a gente precisa se recolher para recarregar as energias e manter a nossa integridade. Muito bem, já adicionamos os temperos à personalidade. Agora, para onde a gente vai com tudo isso? Chegou a hora de pegar a bússola da alma, os nodos lunares. São eles que indicam o nosso verdadeiro caminho de evolução. Lembrando, os nodos não são corpos celestes, são pontos de encontro, de interseção. São como portais de eclipses, o verdadeiro roteiro da alma. É o ponto exato onde o caminho do espírito, que é o Sol, cruza com o caminho da memória, a Lua, e dessa intersecção nasce a geometria do nosso destino. Esse eixo tem dois lados. De um lado, o nó do sul, a cauda do dragão. Ele representa o nosso passado, a nossa zona de conforto, os talentos que a gente já trouxe prontos. Do outro, o nó do norte, a cabeça do dragão. Ele é o futuro. É o nosso propósito, aquele terreno desconhecido que dá um frio na barriga, mas que guarda a nossa maior realização. E essa metáfora aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. O nó do sul é o sofá, o nó do norte é o destino. A grande armadilha da vida é a gente querer ficar para sempre no sofá, naquilo que é fácil, que já conhecemos. O convite é usar os talentos do nó do sul, o conforto do sofá, como combustível para a jornada em direção ao norte.
Mas a verdadeira magia acontece quando a gente junta tudo. Como é que os detalhes dos asteroides e a direção dos nodos conversam entre si para contar uma história mais completa? Vamos ver como costurar o mapa. Para não virar uma confusão, existe uma certa hierarquia na interpretação. Primeiro a gente olha para os nodos para entender o propósito geral. Para onde? Depois a gente olha para os planetas, que são as ferramentas que temos para essa jornada, como, e por último vem os asteroides, que refinam a história, trazendo os detalhes, o tempero. E olha só que exemplo prático e brilhante. Imagina alguém com um nó do norte em Virgem. A missão dessa pessoa é trazer ordem, serviço, sair de um passado pisciano mais caótico. Agora, se essa mesma pessoa tiver o asteroide Vesta, o da devoção sagrada, também em Virgem, a missão ganha outra cara. Não é só organizar por organizar, se torna um ato de devoção. O trabalho vira um ritual sagrado, um ato de cura. Percebe a profundidade? Então, no final das contas, qual é o ponto de tudo isso? Não é criar rótulos, não é colocar ninguém em caixinhas, muito pelo contrário. É sobre ganhar consciência para poder navegar a própria jornada com mais intenção, com mais clareza. A astrologia, na sua essência, é uma linguagem simbólica. O mapa não é uma sentença, é um convite. É super normal sentir medo ao olhar para o nó do norte, Liu. Isso é até um bom sinal, significa que se está no caminho certo. A proposta, que é inspirada nos ensinamentos profundos da comunidade astrológica Kaharbi, de onde todo este material se origina, é simples: tornar-se a melhor versão das energias que nos foram dadas. E para quem sentiu esse chamado de ir mais fundo, a Kaharbi é sem dúvida o lugar para continuar essa jornada. Boa jornada! E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta ecoando, uma pergunta que só cada um pode responder ao olhar para dentro, com a ajuda das estrelas e desses pontos de destino. Qual é a sua missão?